Boa noite, amada igreja. Um pouquinho estranho, né, desejar boa noite com esse solão entrando aqui no nosso auditório, mas estamos no horário de Brasília e já é noite. Então quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Por Ele estamos aqui, por causa dEle e para Ele. Então quero convidar você para se colocar de pé no seu lugar e vamos juntos render ao Senhor este culto, nossa gratidão, a nossa adoração a Ele, porque Deus, Ele está neste lugar, Ele se faz presente aqui no meio de nós e Ele é digno de ser exaltado e ser adorado. Amém, queridos? Diga com a sua voz bem alto: Jesus Cristo é o Senhor de toda a terra e Ele é digno de receber a minha adoração. Em nome dEle, amém, amém. Jesus, Tu és digno, Senhor, Tu és o motivo da nossa adoração. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, Teu jardim particular. Amém, Senhor, nós ansiamos por esse tempo contigo, em nossa casa, junto com os irmãos aqui na igreja. Senhor, Tu és bem-vindo no meio de nós, em nós. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Senhor, e me resgata todos os dias só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, Teu jardim particular. Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoramos, Jesus, em espírito e verdade. Te adoro, te adoro.
sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular, teu jardim particular. Amém, Jesus. Senhor. De olhos fechados, pense naquele tempo em que você, na sua casa, pode debruçar-se na presença de Deus, sentir a sua presença íntima, no seu lugar de adoração secreto, onde você e Deus estão juntos, onde você pode discernir a sua voz, onde você pode falar para Ele das coisas que te entristecem, das coisas que te angustiam. Esse é o lugar, queridos, mais importante do universo. É o lugar onde você se encontra com o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É esse lugar que nós estamos clamando: Senhor, vem, restaura, Senhor, restaura esse lugar na minha vida. Porque é ali, queridos, é ali que nós encontramos o nosso Deus na sua forma mais íntima e particular. E por meio de Jesus nós temos esse acesso livre ao trono da graça de Deus. Jesus Cristo abriu um novo caminho vivo que pode nos conduzir ao coração do Pai. E não importa se o dia é um dia triste, se é um dia alegre, não importa se os tempos são tempos bons ou difíceis, ali nós encontramos o nosso refúgio. Ali nós entendemos que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Ele reina e governa esse universo, que com a sua boca Ele criou todas as coisas, pela sua vontade todas as coisas foram criadas e existem. É ali na sua casa, no seu lugar secreto, que você tem acesso direto com o seu Deus. Então não perca essa oportunidade diária de estar com Deus, de declarar que Ele será sempre Deus da sua vida, da sua casa, que não há outro além dEle. Ele será sempre Deus, Rei soberano. Oh Deus, Tu és o mesmo, Senhor. O Senhor está sempre conosco, dia após dia. Ainda que não venhamos te sentir, o Senhor está conosco e será sempre Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, está por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem,
quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz, ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Você pode tomar a sua Bíblia em suas mãos. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 106. Aleluia, Senhor. Como é bom poder confiar no cuidado de Deus, na sua bondade, no seu amor. Salmo 106, de 1 a 5, expressa a respeito do amor de Deus, a sua bondade. Eu quero convidar você para nós lermos juntos esse texto. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares até o versículo 5. Veja se tem alguém do seu lado que precisa de um exemplar, palavra de Deus, você pode dividir com essa pessoa. Vamos ler então dessa forma. Eu leio os versículos ímpares, os irmãos versos pares. Aleluia! Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Deixa que eu veja o teu povo progredir, e que eu tome parte na felicidade da tua nação, na alegria daqueles que pertencem a ti. Como é bom poder pertencer ao Senhor,
e sentir em nós essa alegria, alegria que provém de Deus, do seu Espírito. Vamos cantar isso, queridos. É uma alegria crermos em Cristo e nele confiar. Que alegria é crer em Cristo, em seu nome confiar, observar os seus ensinos, nas promessas descansar. Cristo, Cristo, eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, fazer minha fé crescer. Que alegria é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, fazer minha fé crescer. Que alegria é crer em Cristo, meu amigo e Salvador. Andarei seguro sempre, bem feliz em seu amor. Cristo, Cristo, eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, fazer minha fé crescer. Amém. Você pode se sentar, querido. Junte-se mais uma pessoa e louve, exalte o Senhor por tudo isso que nós já declaramos aqui, pela alegria, pela presença de Deus, pelo acesso que nós temos a Ele. Faça isso agora em duplas. Você mais uma pessoa. Louve, exalte o Senhor através da oração. Senhor, reconhecemos a Tua bondade, Deus. Teu amor dura para sempre. Ainda que nós venhamos falhar, ó Pai, o Senhor permanece com o mesmo amor voltado para nós. Te bendizemos, exaltamos o Teu nome, Deus, e reconhecemos que só o Senhor pode nos proporcionar essa alegria em nossas vidas. Obrigado, Senhor,
porque o Senhor nos deu o Teu Espírito que gera em nós essa alegria, a paz, o Teu amor. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja o Teu nome em toda a terra, para todos sempre. Amém. Amém. Olá, igreja! Hoje é domingo, 15 de fevereiro de 2015. Você confere agora os nossos informes. Nessa semana, estamos sugerindo que as células promovam encontros especiais de oração, evangelismo, comunhão e lazer. Mesmo que alguns estejam viajando, aqueles que estiverem na cidade podem se encontrar. Pastor Calixto e a esposa Sueli, nossos missionários em Portugal, estarão conosco nos cultos do próximo domingo à noite. Ele falará também na reabertura do encontro de adolescentes na segunda. São pastores, supervisores e líderes de células. Vem aí o seminário Liderança Vencedora, dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, com o pastor Juarez e Ana Gilda. Coordenadores e líderes de equipes dos ministérios também devem participar. Os coros de crianças e de juniores, o grupo Violão e Voz dos adolescentes e o pessoal da coreografia Adorarte estão retomando seus ensaios no primeiro domingo de março. Procure a liderança do Ministério Infantil e fique ligado. Olá! A Bíblia nos fala no Salmo 1 que aquele que medita na lei do Senhor dará o fruto no tempo certo. Em João, no capítulo 15, Jesus também fala da importância dos frutos na vida do cristão. Eu convido você a, nesse semestre, estudarmos juntos o livro do pastor Vicky Glória, Poder para Ser Vitorioso, baseado em Gálatas 5, 22 e 23. Esse livro fala sobre disciplinas que ajudarão você a ser um cristão frutífero. Esse estudo acontecerá na EBD, começa no dia 8 de março, às 8h30 da manhã. Graça e paz, irmãos. Vamos começar mais um curso de pais grávidos da nossa igreja. Se você está grávida, venha participar ou convide uma gestante que você conhece. Vamos falar sobre a gravidez, o parto, nutrição, amamentação, cuidados com o bebê e muito mais. Tem até aula para os avós. Faça a sua inscrição na secretaria da nossa igreja ou pelo site pibjc.org. O curso começa no dia 1º de março, às 18 horas, no 4º andar. Não perca! Nós fizemos o curso, foi muito bom. Muito bom, vale a pena. Para a sua leitura e crescimento, estamos sugerindo os textos do Dr. Russell Shedd, O Mundo, a Carne e o Diabo, e Compreendendo a Batalha Espiritual, do pastor Jucimar Ramos. Adquira na secretaria. Bom, esses foram os nossos informes de hoje. Uma boa semana para você e até domingo que vem, se Deus quiser. Graça, paz, igreja. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo falar para vocês um pouco do que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. Eu queria contar um testemunho que aconteceu praticamente há 5 anos atrás, quando eu me reconciliei com o Senhor, eu e minha esposa. Nós tivemos uma experiência muito grande, Nós tivemos um entendimento de dizimar. Eu vim de um lar cristão, mas eu nunca fui dizimista. E isso para mim foi uma coisa muito impactante na minha vida. Nós tínhamos decidido ser dizimista, minha esposa decidiu sair do emprego, que ela ganhava um pouco mais, e nesse caso foi R$900 a menos. Mas mesmo assim nós decidimos naquele início de mês ser fiel com o Senhor e entregar, e devolver a nossa parte para Deus. E para falar a verdade, eu fiquei um pouco incrédulo, se isso iria acontecer mesmo, que Deus ia ser fiel conosco. Mas para a honra e glória do Senhor, quando chegou no final do mês, mesmo com a renda bem menor do que nós estávamos, nós conseguimos pagar todas as contas que nós devíamos, todas as nossas despesas, para a honra e glória do Senhor. Eu quero agradecer a Deus primeiramente, porque Ele tem sido fiel na minha casa, nas minhas finanças. Hoje nós temos sendo fiel há mais de 5 anos, nada tem faltado.
Eu quero incentivar você, igreja, a você ser fiel ao Senhor, porque Ele tudo fará para nós. O Salmo de número 84, versículo 10, diz assim: é melhor estar um dia na casa de Deus do que 1000 em outro lugar. É uma proporção respeitável, não? O salmista, o escritor, ele diz: é melhor um dia na casa de Deus do que 1000 em outra parte. Essa é uma figura que ele usa para falar sobre como ele gostava, apreciava estar na casa de Deus, reunido com outros discípulos, não é, de Jesus, já naquela época, digamos assim. Então, é muito bom que você veio aqui nessa noite. Você, pelo menos agora, você preferiu, escolheu estar aqui para esse tempo de adoração ao Senhor. Quero agradecer a todos que vieram, todas as pessoas, algumas talvez de longe, outras de perto, e dizer que nós, que participamos dessa igreja regularmente, temos alegria em receber você aqui. Bem, vocês estiveram em pé por um bom tempo, ainda há pouco, mas vou pedir àquelas pessoas que já são membros dessa igreja para ficarem em pé. E os nossos convidados, primeira vez, segunda, 10ª, não importa, podem ficar sentados. Se você é membro dessa igreja, pode ficar em pé. Agora sim, você está vendo alguém sentado aí perto de você, você pode estender a sua mão, se for possível dar um abraço e dizer: seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso meio. Dê essa palavra manifeste essa alegria nossa e nossa gratidão a Deus pela presença dos nossos convidados aqui nesta ocasião. Isso, muito obrigado a todos vocês, podem assentar. Nós estamos evidentemente no final de semana atípico, não é? Com o feriadão do carnaval, muita gente viajando, muita gente fora da cidade, mas é bom que vocês vieram aqui para juntos cultuarmos ao Senhor, ao nosso Deus. Nós temos aqui nesse auditório pessoas que estão fazendo aniversário nesta semana, de hoje até sábado, aniversário de nascimento ou de casamento. Se temos, vou pedir para ficar em pé para receber um abraço. Isso, ó, temos uma senhora ali. Alguém mais? Pode ficar em pé aqui também, ó. Se alguém ficou em pé e perto de você, dá um abraço e para desejar um feliz aniversário, a bênção de Deus nessa ocasião, que é uma ocasião, claro, sempre importante, sempre especial, para a gente reconhecer a bênção de Deus, o cuidado do nosso Deus, não é? É claro que a gente agradece todo dia, mas no aniversário a gente tem uma oportunidade muito especial de agradecer pela vida e também estamos agradecendo pelos casais que celebram mais um ano de casamento, de vida conjugal. Deus abençoe grandemente vocês. Enquanto a gente vê esse sol entrando aqui no nosso auditório, a gente lembra que domingo que vem voltamos ao horário normal, não é? Então, de sábado para domingo, você deve atrasar o seu relógio em 1 hora. E quanto aos horários da nossa programação aqui na igreja, não muda nada, a gente continua nos mesmos horários, mas é claro, então, que estaremos aqui um pouco mais tarde, a ponto de vista, especialmente do sol, como nós estamos recebendo nesse período do ano. Queridos, nós acabamos de ouvir aqui um depoimento a respeito do dízimo. E tantos de vocês que estão conosco nesta noite, que já conhecem há algum tempo a palavra de Deus e sabem que essa é uma recomendação bíblica, extremamente clara para todos nós. A gente deve lembrar sempre que o dízimo, ele não é propriamente uma imposição. O dízimo, ele não é propriamente uma obrigação. Nós devemos lembrar que dízimo é uma concessão de Deus para nós. Ao nos dar os recursos de que nós precisamos para as nossas necessidades, para suprir aquilo de que nós precisamos, Deus estabeleceu na sua palavra que nós devemos devolver a Ele os dízimos
ou seja, 10% daquilo que nós recebemos. Aqui na nossa igreja nós ensinamos que o dízimo, quando nós o entregamos, fazemos por gratidão, por reconhecer que Deus é quem nos dá tudo, absolutamente tudo. E essa é a verdade. Nós consagramos os nossos dízimos numa expressão então de gratidão ao Senhor. E também fazemos isso numa expressão de fé, de confiança, porque Deus tem prometido derramar a sua bênção de modo especial sobre aqueles que são fiéis. E tantos de vocês que estão aqui nessa noite já têm experimentado isso, como eu tenho experimentado isso também na minha vida. Então o dízimo não é tanto uma questão de valor, não é tanto uma questão de quantia, mas é uma questão de confiança. Saber que Deus vai honrar a nossa fé. E como a palavra de Deus diz claramente, Ele suprirá cada uma das nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Isso está em Filipenses capítulo 4, versículo de número 19. Nós vamos agora adorar ao Senhor então, fazendo assim a consagração dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Aqueles que vieram preparados também para entregar a oferta da nossa campanha do novo auditório, também podem fazer isso. Então quero convidar você a participar desse momento de dedicação e de consagração ao Senhor. Quero convidar você para a gente ler um texto da Bíblia, que a gente já tem lido com uma certa frequência aqui na igreja, pela sua relevância, pela sua importância, no momento em que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Vamos ler juntos? Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Essa é a promessa de Deus, de fazer uma restauração na história de um povo, quando nós oramos, quando aqueles que têm um compromisso com Deus oram. Nós temos sido desafiados nessa última semana, do dia 8 até hoje. Muitos de vocês puderam receber o material que a gente distribuiu a respeito disso. Uma semana de clamor, uma semana de jejum em favor do nosso país. Eu espero que muitos de vocês, ou se não todos, tenham participado, orando individualmente, orando em família, orando nos grupos pequenos e pedindo a Deus para que Ele tenha misericórdia da nossa pátria. Nós estamos encerrando nesse domingo essa etapa, esse momento especial que fizemos ao longo da semana, buscando a face de Deus em favor do nosso povo, em favor da nossa gente. Eu creio que palavras são desnecessárias para dizer o que está acontecendo no Brasil nesse momento. E vocês sabem que aquilo que a gente lê nos jornais, que a gente vê na televisão, aquilo que chega ao grande público
é uma parcela mínima daquilo que efetivamente está acontecendo. Então, esse é um momento sério, muito sério na história do nosso país. Mas também é um momento em que Deus pode trazer um tempo novo, uma restauração. Esse país pode ser transformado, porque tantas vezes é assim que acontece na história de um povo. A mudança só ocorre quando chega-se no fundo do poço, literalmente. O que nós desejamos é que esse país se dobre diante do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos cantar esse hino muito bonito da nossa história. Minha pátria para Cristo é a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, aceitando o evangelho, esta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos a oportunidade que nós temos de estarmos aqui na tua casa, te adorando, te servindo, te cultuando. Isto porque, Senhor, nós moramos num país livre, quando nós temos a liberdade, Pai, de falar de Ti, de testemunhar de Ti, de usar a Tua palavra. Nós te agradecemos pela nossa terra, Deus, uma terra que abraça todos os povos. Tenha misericórdia, Deus, do teu povo. Nós te suplicamos que o Senhor entre com as providências para que as coisas que estão acontecendo, Deus, possa ter um fim. Que nós, como servos teus, possamos fazer a diferença, Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Abençoa os nossos governantes, para que eles sejam, Deus, tementes a Ti. Em algum momento, Deus, eles possam ser tocados. Nós te pedimos por aqueles menos favorecidos, ó Deus, porque é a classe que sofre mais. Mas eu sei e nós cremos que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. E o Senhor está com a sua mão estendida e os seus ouvidos abertos para ouvir o clamor do teu povo, Deus. Nós te suplicamos, porque tu és o único Deus, e o Brasil precisa saber disso, Deus. Abençoa-nos para que nós tenhamos ousadia, fé e coragem, Pai, para testemunhar de Ti, aonde quer que nós estejamos. Nós acabamos de cantar, salve Deus, a nossa terra. E nós queremos isso, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor abençoe todo e qualquer que está com uma parcela de responsabilidade para que as coisas caminhem bem.
Nós te pedimos porque confiamos no Deus que pode todas as coisas. Salva, Deus, a nossa pátria e abençoa o teu povo para que nós sejamos realmente mostrar ao mundo que nós conhecemos o Deus que pode todas as coisas. Que nós não venhamos a nos omitir. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. Amém. Amém. Queridos, vocês podem assentar? Os pais que têm crianças com até 8 anos, esse é o momento próprio para levar a sua criança para o primeiro andar do nosso prédio, logo aqui atrás. Crianças com até 8 anos, juniores, ou seja, de 9 anos em diante, devem permanecer aqui no nosso templo. Vamos ler todos juntos a palavra de Deus que será projetada. Vamos ler em uma só voz, Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Vou pedir a você a sua ajuda então para abrir a Bíblia, nesse texto, Filipenses 4, está sim, foi projetado. Se você desejar usar a sua Bíblia também, fique à vontade. Mas vamos ler então juntos? Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Amém. Essa paz, queridos, é a paz que Jesus Cristo deixou para com os seus, quando Ele disse: eu deixo com vocês a minha paz, é a minha paz que eu vos dou. Nós vamos cantar a respeito da paz de Cristo, vamos cantar a respeito da alegria e da felicidade que nós temos no Senhor. Eu vou pedir aos irmãos para nós cantarmos da seguinte forma: a primeira estrofe todos cantaremos juntos, a segunda estrofe nós vamos parar e ler a estrofe, a terceira e quarta continuamos cantando juntos. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos ler? Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo total. Valeu-me o Senhor, ó que amor sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador,
ao céu Ele vai me levar. Em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Lindíssima essa convicção que a gente pode cantar. Espero que você possa fazer isso de todo o seu coração, cantando essa expressão, sou feliz com Jesus. Mas se você ainda não pode cantar assim, hoje à noite, isso pode mudar para você. Se você não pode dizer com segurança, com certeza ainda que você é uma pessoa feliz, eu espero que quando sair daqui hoje à noite, você já tenha mudado essa situação e você possa realmente dizer que é uma pessoa feliz, como nós acabamos de cantar. Salmo de número 1 é o texto que a gente vai ler nesse momento. Salmo 1. São 6 versículos, cuja leitura quero fazer com você. Salmo capítulo 1. Diz assim o texto sagrado: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles, os maus, serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus, o fim das pessoas más, são a desgraça e a morte. O alvo supremo de todas as pessoas é ser feliz. 10 em cada 10 das pessoas que vivem neste mundo estão procurando em algum lugar e de alguma forma encontrar a felicidade. E as pessoas procuram a felicidade em fontes, em meios, em caminhos bem diferentes. Algumas pessoas, elas entendem que o dia que conseguirem juntar riqueza, elas serão felizes. Então elas trabalham, elas se esforçam, elas correm, elas lutam e elas economizam excessivamente
E elas compreendem que o dia que tiverem uma boa conta bancária, alguns imóveis, uma situação financeira excelente, terão encontrado a felicidade. Outras pessoas, elas imaginam que felicidade está no prazer, naquelas atividades em que uma pessoa se envolve com uma gratificação imediata. Outras imaginam que felicidade é ter na mão um certo poder, é ter condições de exercer domínio sobre pessoas, sobre circunstâncias. Então, quando a gente chega no ponto de adquirir uma certa autoridade, uma posição, então aí nós vamos encontrar a felicidade, pensam algumas pessoas. Ainda alguns imaginam que ser feliz é uma questão de educação, é uma questão de aprender, de fazer muitos treinamentos, muitos cursos, porque uma vez que eu adquiro uma grande quantidade de conhecimento, então isso me confere uma condição no mundo em que eu posso dizer que sou feliz. E há pessoas que estão buscando a felicidade numa religião, numa expressão religiosa. E às vezes passam por uma, por duas, por três, por quatro, por cinco, à procura de felicidade, experimentando vivências religiosas. O que tem acontecido eu não preciso descrever para vocês, vocês sabem. Na maioria dos casos, quase sempre, essa busca tem gerado frustração, porque essas mesmas pessoas continuam procurando, continuam buscando a felicidade. Você sabe a razão por que todos nós procuramos a felicidade? Porque Deus nos criou para que sejamos felizes. Deus não nos criou para a infelicidade. Quando Deus fez a mim, quando Deus fez a você, o projeto de Deus para nós era e continua sendo o projeto de uma vida feliz e não infeliz. Mas como sabem também, tanto de vocês aqui, o pecado entrou na história do ser humano e estragou tudo. Por isso há tanta infelicidade no mundo, nesse mundo em que nós vivemos. Mas queridos, como Deus é tão bom, é tão amoroso, é tão gracioso, e como Deus não desistiu do seu projeto, como Deus não desistiu de mim, não desistiu de você, não importam as circunstâncias, então a Bíblia tem essa boa notícia. É possível ser feliz. É possível encontrar a felicidade. Existe um caminho, existe uma direção, existe uma forma, uma maneira de vida em que nós podemos encontrar a felicidade. Esse texto, Salmo 1, é um texto bem conhecido. E nele, o escritor, ele usa uma ilustração extremamente simples, uma figura muito simples para definir ou para conceituar aquilo que é felicidade. Dá uma olhadinha para o versículo 3, você percebe que o texto começa dizendo assim: felizes são aqueles que... Aí quando a gente chega no verso 3, ele está se referindo a esses tais felizes, do verso 1. Ele diz, essas pessoas, as pessoas felizes, são como árvores. Aí o que acontece com essas árvores? Elas crescem na beira de um riacho,
Elas dão frutas no tempo certo, as suas folhas não murcham ou não caem. Depende da tradução que a gente tem. Então, você pode pensar nessa árvore, mesmo no tempo de tanta seca como esse que a gente está vivendo. Pensa nessa árvore. O texto diz que ela está plantada às margens de um riacho. O texto diz que ela está crescendo. Ela está num processo de crescimento saudável. O texto diz que quando chega a estação das frutas, essa árvore produz na estação certa. Ela frutifica. E aqui o verso está dizendo que as folhas dessa árvore, elas permanecem verdejantes. Não importa a temperatura, não importa o calor do sol do meio-dia, ela continua verdejante. Como é que nós podemos traduzir o significado dessa árvore, que aqui é uma ilustração para a nossa vida? Como é que nós podemos fazer essa tradução? O que isso efetivamente, quero dizer, a figura da árvore está a nos ensinar? Essa árvore, como descrita aqui, fala sobre estabilidade. Fala sobre estabilidade. Sustentabilidade, para a gente usar uma palavra mais moderna, mais contemporânea. Ela tem firmeza, ela tem solidez. Porque se não fosse assim, ela não teria as qualidades que aqui se mencionam. Há um detalhe interessante no versículo 6, para fazer contraste. Olha só uma expressão que aparece ali, no versículo 4, no versículo 4. Depois que ele fala, o escritor, sobre essa árvore abençoada, ele diz: o mesmo não acontece com as pessoas más, que são como a palha que o vento leva. A palha que o vento leva. Antigamente, lá na roça, quando a pessoa fazia a colheita de um cereal, eu vi isso acontecer algumas vezes. Então, o café, por exemplo, ou o arroz, ou o feijão, colocava-se aquilo numa peneira. Sabe o que é peneira? Sabe? Uma peneira tecida de bambu. E a pessoa fazia então alguns movimentos. Ela rodava aquela peneira, ela jogava aqueles grãos para cima para que o vento levasse a palha que estava misturada, os pedacinhos de palha misturados nos grãos. Essa palavra que está sendo usada aqui, dizendo que as pessoas más, elas são levadas assim pelo vento, levadas pelo vento, sopradas pelo vento, não tem estabilidade, não tem firmeza, não tem segurança. Mas a pessoa feliz, a semelhança da árvore, tem estabilidade. A outra questão é vitalidade. Essa árvore está plantada junto ao riacho. As suas folhas não murcham, é o que diz o texto. Permanecem sempre verdes. Em outras palavras, essa planta está cheia de vida e a gente poderia dizer exuberante. Já viu uma árvore assim? Já viu uma plantação assim? Às vezes você pode contemplar isso em alguns lugares, em alguns cenários. Se você está, às vezes, no avião e se você está chegando, já está mais próximo do aeroporto, quando o voo está saindo, ou quando ele está chegando, e às vezes há aquelas plantações, é muito bonito aquilo, não é? Você vê, parece tapetes, aqueles tapetes extremamente verdes, aquelas plantas. Então aqui está falando sobre a planta verdejante. As suas folhas,
elas recebem os nutrientes necessários que vêm lá do riacho, por isso elas são as folhas verdejantes. Queridos, isso está dizendo que a pessoa feliz é aquela pessoa que tem vitalidade. Não é aquela pessoa que levanta aqui e cai ali. Não é aquela pessoa cuja vida está seca como um deserto. Não. É uma pessoa que, independente do calor do meio-dia, mas ela continua exuberante, porque ela recebe os seus nutrientes lá de baixo. Essa é uma maneira também de descrever a pessoa feliz aqui nesse versículo 3. E mais uma palavra, prosperidade, estabilidade, vitalidade e prosperidade. Essa árvore dá o fruto no tempo certo, na ocasião certa. Ela produz o seu fruto. Isso é uma coisa extremamente importante para quem mexe com fruticultura, para quem mexe com as coisas lá no interior, a plantação. E nesses períodos de seca, as dificuldades climáticas que têm acontecido, essa experiência da árvore produzir na estação certa tem sido comprometida tantas vezes. E quando o fruto chega, ele chega atrasado, a floragem acontece depois do tempo, o fruto é produzido depois, e tantas vezes são frutos mirrados. Aqui fala sobre o inverso disso. É o fruto que é produzido na estação certa. E os especialistas dizem que a fruta boa é essa. É a fruta da estação. Ela não precisa de ser amadurecida no carbureto, não é assim? O pessoal faz tanto isso hoje. Então eles pegam a fruta verde e botam para amadurecer na marra. E aí você olha, você pega aquela fruta às vezes e ela não tem cheiro. E você abre, ela não tem sabor, não é a fruta da estação. O texto está dizendo aqui que essa árvore, ela dá o fruto na estação própria. E numa aplicação, o verso 3 termina dizendo, assim, com essas pessoas, tudo que elas fazem dá certo. Tudo que elas fazem alcança o seu objetivo. Essa é a ideia que aparece nesse texto. Então, queridos, esse verso 3 é usado pelo salmista, é usado aqui pelo escritor, para fazer uma certa descrição do homem feliz que ele menciona no início do texto. É a pessoa que tem estabilidade na vida, tem vitalidade, exuberância e que tem prosperidade, dá o fruto na estação própria. Então, muito bem, tudo bem, mas o que fazer para ser assim, não é? Essa é a questão, e é exatamente disso que trata o Salmo. Como? Qual é o caminho para essa vida feliz? Qual é o caminho para uma vida como a ilustrada na figura da árvore aqui do verso 3? E aí a gente tem o versículo 1 e também o versículo 2, que vão nos dar esse caminho, vão nos dar essa direção. Primeiramente, caminho para a felicidade significa rejeitar o estilo de vida do mundo, ou mundano. Quantos de vocês estiveram aqui em nossa igreja, em nosso templo, domingo passado, último domingo? Opa, muita gente esteve. Domingo anterior a gente começou aqui uma série falando sobre os inimigos do cristão. E nós falamos sobre o primeiro deles, o mundo. E eu expliquei na época que mundo significa o estilo de vida, a maneira de viver daquelas pessoas que não têm Deus. A maneira como a sociedade sem Deus vive.
E essa sociedade sem Deus, que nós chamamos de mundo, ela nos pressiona, tentando fazer a gente imitar. E esse texto é um texto próprio para a gente voltar a esse assunto. Porque o escritor, ele escreve assim: felizes são aqueles que... Você pode ler comigo? Verso 1, Salmo 1. Não se deixam levar pelos conselhos dos maus, não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Então, para indicar esse caminho da felicidade, o escritor, ele parte desse aspecto daquilo que nós devemos evitar, devemos rejeitar, o estilo de vida que caracteriza os que estão sem Deus. E você pode observar que ele faz uma progressão na maneira de escrever. Observa aí. Primeiro ele fala sobre o conselho dos maus. Depois ele fala sobre o exemplo dos maus. Em terceiro lugar, ele fala sobre uma reunião, juntar-se com essas pessoas que vivem sem Deus. É uma escala crescente. E isso, sabe para quê? Que aparece aqui, na minha interpretação, para abrir os nossos olhos. Porque quem segue o conselho do sem Deus, dentro de pouco tempo vai copiar o exemplo deles. E não demora muito, vai juntar-se a eles. É um processo, é assim mesmo. Esse filme, ele se repete tantas vezes. A pessoa começa ouvindo conselhos daqueles que não conhecem Deus. Mas o que tem isso? Esse cara é gente boa, não sei o que e tal. E vai sendo influenciado pelos conselhos. Depois, começa a copiar aquela pessoa. Seguir o seu exemplo. E aí, finalmente, junta-se àquela pessoa e aí faz com aquela pessoa uma reunião, ou seja, está unida aquela pessoa. Essa é a escalada de alguém que está sendo levado a se afastar de Deus. Por isso, não é o caminho da felicidade. Evitar as influências negativas é a primeira recomendação que ele faz. Não seguir o exemplo dos maus, daqueles que não querem saber de Deus. E não se associar com aqueles que zombam de tudo que é sagrado. A recomendação aqui é essa: você quer ser feliz? O caminho da felicidade significa rejeitar o estilo de vida que o mundo sem Deus tenta nos forçar a praticar, a viver. Mas no versículo 2 ele vai dizer assim, agora é no sentido positivo: se precisamos rejeitar o estilo de vida do mundo ou mundano, por outro lado, nós precisamos abraçar o projeto que Deus tem para nós. Lembra que eu falei ainda há pouco, que quando Deus nos criou, a mim e a você, Ele não criou a gente para ser infeliz, Ele nos criou para a felicidade. Mas por causa dessa longa história de desobediência, que começou lá no Éden, o ser humano acabou se comprometendo com aquilo que desagrada a Deus. Ou seja, ele acabou escapando do projeto de Deus, do plano de Deus. E o resultado é a infelicidade que tantas pessoas vivem. Então, esse Deus que nos criou, que nos ama, Ele tem um projeto. E felicidade significa viver a nossa vida de acordo com o projeto que Deus tem para nós. Simples assim. E como é que esse projeto, como é que a gente acessa esse projeto? Como é que a gente fica sabendo esse projeto?
você pega o avião, vai a Israel, sobe o Monte Sinai, e lá no alto, então, um anjo vai dizer a você qual é o projeto de Deus para a sua vida, para que você seja feliz. Não, não seria assim, não seria por nenhum método desse ou algo parecido, porque isso não estaria ao alcance de todos. Projeto de Deus, para cada pessoa, ele está acessível. Por isso que o versículo 2, ao descrever a pessoa que é feliz, diz assim: pelo contrário, ou seja, o prazer dessas pessoas está em quê? Está na lei do Senhor. E o que é que eles fazem com essa lei? Onde é que está a lei do Senhor? Onde? Você tem uma lei do Senhor aí com você? Amém. Eu também tenho aqui. Mas sabe onde é que essa lei precisa estar? Aqui, ó, no coração. Porque jamais nós vamos viver aquilo que o versículo 2 está falando, se a lei do Senhor não estiver dentro do nosso coração. E o que o escritor fala, o que ele diz aqui com muita clareza é: o projeto de Deus é amar a palavra dele, amar a Deus, amar a sua palavra, tem o seu prazer, a sua alegria, o seu deleite. E isso, queridos, é fruto de relacionamento contínuo. Eu já ouvi as pessoas falarem tanta coisa a respeito da Bíblia. Diz: pastor, que livro chato. Comecei a ler, mas não consigo ler não, é muito chato. E outros falam: pastor, que livro confuso. Pastor, que livro difícil da gente entender. Vou te dar uma dica. Sempre que alguém falar isso para você, não retruca, seja generoso, seja bondoso, mas fale assim: quanto tempo você tem tentado ler a Bíblia? O que é que você já leu da Bíblia? Você vai perceber que a pessoa leu um pedacinho aqui, outro ali, uma vez ou outra. Quando eu estava namorando com a Ana, que está ali, minha esposa há 36 anos, um dia eu estava na casa dela e ela me perguntou o seguinte, a respeito de um determinado prato. Ela perguntou: você gosta disso? Eu disse: não gosto. Eu não esperava que ela faria a segunda pergunta. E ela fez: você já comeu? Você já experimentou? Eu disse: não. Tem muita gente fazendo isso com a Bíblia. Não experimenta. E já vai dizendo que não gosta. Já vai dizendo que não consegue entender. Você deve conhecer, porque é uma história bastante conhecida, a história de uma jovem, uma moça, que ela lia, ela gostava de ler. E uma vez ela comprou, assim, visitando a livraria, não é? Que é um bom exercício para você fazer quando vai ao shopping. Especialmente vocês maridos, deixa a esposa na loja de roupas e vá para a livraria. Ela gostava de ler. E então um dia ela comprou um determinado livro, sentiu atraída por ele, comprou, levou para casa. Quando ela teve a oportunidade, ela abriu o livro, leu as primeiras 4, 5 páginas e disse: joguei meu dinheiro fora. E botou o livro em cima do armário e deixou lá. E ficou lá, o tempo passou. E ela, um dia numa viagem, ela conheceu um jovem, já um pouco mais maduro. E conversa vai, conversa vem, fala uma coisa e fala outra, e ela começou a gostar dele. E eles começaram a ter um relacionamento, e ela passou a gostar mesmo daquele cara. E
ele era uma pessoa um tanto modesta e finalmente ele revelou para ela que ele já tinha escrito alguns livros. E quando ele falou os livros, ela entendeu que o livrinho que estava em cima da estante lá guardada, cheio de poeira, era um livro dele. Você sabe o que ela fez, não é? Quando ela chegou em casa, ela pegou aquele livro e leu durante a noite toda, leu o livro dele. Agora não era mais maçante, não tem livro melhor do que esse no mundo. Esse é o livro. O que mudou, gente? O livro era o mesmo, mudou o coração dela. Porque agora ela estava apaixonada por quem escreveu aquele livro. É muito difícil a gente forçar a barra para alguém ler a Bíblia se essa pessoa não ama Jesus. Não ama. Vai ler por obrigação, olhando o relógio. Caramba, esse capítulo é enorme. Vai ser assim. E o escritor fala, o Salmo está dizendo assim: tem o seu prazer na lei do Senhor. Como disse, aqui fala sobre ter alegria na palavra, deleitar-se na palavra, mas isso é fruto de relacionamento, é o que eu mencionei. Ainda mais ele diz assim: ocupar a mente com a palavra de Deus, medita nele dia e noite. Olha, eu vou te dar uma receita, não tem remédio melhor para insônia do que meditar na palavra de Deus. Começa a meditar na palavra de Deus que você dorme. Deixa em alguns casos você precisa mesmo tomar o remédio. Não, por favor, não vai dizer, parei de tomar remédio que o pastor do Batista disse para eu parar e o negócio ficou feio. Eu não estou dizendo para você parar de tomar remédio não, tá? Se Deus mandar você parar, você trata disso com Ele, mas não sou eu que estou falando. Mas há muita gente tomando remédio para dormir, quando dormiria como os anjos se meditasse na palavra de Deus. Mas sabe o que o povo faz? Ficar pensando tanta coisa, tanta besteira, ocupando a mente com aquilo que não vai ajudar. Começa a meditar, começa em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A descrição da criação, veja Deus dizendo, haja luz. E Deus foi criando e vai adiante, vai adiante. Te garanto que antes do Apocalipse você dorme. A palavra está aqui. Medita nela, na lei de Deus, dia e noite, o tempo todo. Queridos, nós precisamos estar sempre lembrando de uma coisa: os nossos pensamentos governam as nossas atitudes. Você é aquilo que você pensa. Você é aquilo de que a sua mente está cheia. Isso é uma regra básica. Então, se é a palavra de Deus que está ocupando a sua mente, se você está meditando na palavra de Deus, é essa palavra que vai guiar a sua conduta, vai determinar as suas atitudes, vai instruir os seus caminhos. E o escritor aqui, ele fala também sobre obedecer a palavra de Deus. Olha lá para o verso 6. Versículo 6. Na verdade, o versículo 5, ele diz que os maus, os ímpios, os que vivem longe de Deus, ficarão separados dos que obedecem a Deus. Isso está falando aqui, gente, que vai ter separação. Na eternidade vai ter separação. E aí o verso 6 que eu mencionei. O Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. A vida daqueles que lhe obedecem. É um estilo de vida caracterizado pela nossa obediência a Deus. A nossa obediência. Então, esse é o projeto de Deus para nós. Projeto de Deus para nós. Amar a palavra de Deus. Nos deleitarmos nela. Ocupar a mente com essa palavra e obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Sabe, a questão da obediência é uma questão que tem a ver com o nosso estilo de vida.
Se nós estamos, por alguma razão, vivendo uma vida de desobediência, parece difícil a gente obedecer. Mas quando a gente começa a obedecer, a gente vai perceber que as demandas de Deus para nós, como diz a palavra de Deus, não são complicadas. Não são complicadas. Para aqueles que estão assumindo cada dia mais uma vida de obediência, os mandamentos de Deus não são complicados. Porque o negócio de Deus não é criar problema para nós não, gente. O negócio de Deus não é colocar diante de nós um alvo inalcançável, só para ficar gozando a cara da gente, né? Você não vai alcançar nunca isso aí. Não é assim que Deus trata a gente. Não é não. Mas como é que você chega no alto de uma escada? Você pisa primeiro no degrau número 1, depois no 2 e você vai subindo assim. É assim que acontece também com relação à nossa obediência a Deus. É um processo através do qual Deus nos vai conduzindo. Pois então, todos querem a felicidade. Esse é o alvo supremo de todo mundo. O caminho para a felicidade, de acordo com esse texto, rejeitar o estilo de vida do mundo. E o que mais? Abraçar o projeto de Deus para nós. E isso significa uma vida de estabilidade, firmeza, de vitalidade, alegria, paz interior e prosperidade do ponto de vista de Deus. Prosperidade na Bíblia, gente, não está falando o tempo todo sobre riqueza não, tá? Essa é uma mentalidade muito usada hoje, pensar-se em prosperidade só a respeito de dinheiro. Prosperidade é uma condição de vida que envolve a vida por inteiro. E parece que essa descrição do versículo 3, da árvore na beira do riacho, ela é muito boa para nos ajudar com relação a isso. Nós vamos orar terminando esse culto. Eu não vou pedir para nenhum de vocês se identificar nesse momento. Mas eu quero perguntar, quantos de vocês que estão aqui nessa noite, que podem dizer assim, pastor, eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa feliz. Eu já encontrei a felicidade. Eu já encontrei Jesus. Eu já encontrei Jesus. E eu posso dizer, posso testemunhar, posso afirmar que eu sou uma pessoa que já encontrou a felicidade. Às vezes no meio de circunstâncias difíceis, lutas tremendas, mas a felicidade que nós recebemos de Deus, as lutas não vão tirar, as batalhas não vão tirar, a enfermidade não pode tirar, não, porque é alguma coisa que vem de Deus. E a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Quando Deus nos dá, Ele nos dá para sempre. Nós podemos até não nos valer daquilo, não desfrutar como poderíamos, mas Deus nos dá de uma vez, e nós temos de uma vez, porque Deus nos deu. Você é uma pessoa feliz? Se você tem dificuldades em responder a essa pergunta, ou se a sua resposta é uma resposta negativa, com sinceridade no coração, você vai dizer, pastor, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa feliz ainda. Resolva isso hoje, resolva agora. Porque o plano de Deus para você é uma vida feliz. O que você precisa fazer? Você diz, pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer uma oração que pode ser de poucas palavras.
Você deve dizer para Deus que é a fonte da felicidade. Dizer: Deus, eu creio que eu nasci para ser feliz. O Senhor me trouxe a esse mundo não para ser uma pessoa infeliz, mas para experimentar a felicidade. E eu creio que a felicidade vem do Senhor. Não tem outra fonte, vem do Senhor. Por isso a minha oração, diga para Deus, é a seguinte: eu quero que o Senhor tome lugar na minha vida. Eu quero receber, aceitar o projeto do Senhor. Eu quero, Deus, eu quero. Quantas pessoas nesta noite, aqui nesse auditório, estão falando isso? Estão orando desse jeito, estão dizendo: Deus, eu creio que só o Senhor pode me fazer feliz. E eu quero que o Senhor venha, tome conta da minha vida. Eu creio no Senhor. Eu creio no Senhor. Como Deus absoluto, Senhor sobre todas as coisas. O Deus que pagou com o sangue de Jesus, lá naquela cruz, pelos meus pecados, para que eu seja uma pessoa feliz. Eu quero orar com você. Por isso eu vou pedir para você levantar uma das suas mãos, onde você estiver. Se você está dizendo: pastor, é isso que eu quero. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero Jesus na minha vida. Porque eu quero ser feliz. E eu entendo que só Deus, através de Jesus, pode me dar a felicidade. Alguém está dizendo isso? Está fazendo essa declaração? Levante bem alto o seu braço. Isso. Deus abençoe você, amiguinho. Estou vendo você aqui no meio. Alguém mais? Levante a sua mão. Há uma outra pessoa. Graças a Deus. Graças a Deus. Posso ver vocês aqui, bem de frente. Há mais alguém? Levante seu braço. Pode levantar o seu braço. Não precisa ter nenhum constrangimento, viu? Não. Isso aqui para nós é algo muito natural. Há mais alguém? Pode levantar o seu braço. Eu quero orar com você. Então nós vamos orar. Olha só. Eu quero fazer um pedido a você. Você levantou a sua mão? Eu queria muito que você viesse estar aqui pertinho de mim agora. Eu quero orar com você agora. Pode vir. Você levantou o seu braço? Pode vir aqui. Pode vir sem nenhum constrangimento. Eu quero pedir a Deus para abençoar a sua vida. Abençoar esse momento, não é? Essa forma como você está colocando diante dele. O Senhor Jesus tem uma palavra muito bonita, uma palavra impressionante. Jesus diz o seguinte: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Sabe, Jesus está dizendo o seguinte: eu não rejeito ninguém. Toda pessoa, qualquer pessoa que vem a mim, eu não rejeito. Isso fala sobre a aceitação que Jesus tem em relação a qualquer pessoa. Porque há pessoas que às vezes ficam raciocinando: pastor, mas você não sabe da minha vida. Tenho feito tanta coisa errada, tem muitos pecados na minha vida. Olha, querido, não fique pensando assim. Jesus recebe você do jeito que você é, como você está. Porque quem vai fazer a transformação e a mudança que você reconhece que precisa é Jesus mesmo. Você não tem condições, você possivelmente já percebeu que por você mesmo você não tem condições. Mas aí então, a gente vai a Jesus. E quando a gente vai, a gente está dizendo: Jesus, faz aquilo que precisa ser feito em mim. E Jesus faz porque Ele é maravilhoso. Porque Ele não rejeita ninguém que vai a Ele. Mas é preciso ir a Ele. É preciso buscá-lo. É preciso clamar por Ele. É preciso pedir a sua ajuda. Fique em pé onde você está e nós vamos orar agora. Senhor Deus, obrigado por esta palavra escrita há tantos anos, este Salmo 1. Palavra que vem a nós nesta noite, Deus, para nos ajudar a entender
que o Senhor fez e que o Senhor faz cada pessoa para viver uma vida completa, uma vida feliz, mesmo aqui na terra, no meio de tantas lutas, de tantas dificuldades. Ah, Deus, é tão bom a gente perceber que esse é o propósito original do Senhor, que vem desde a criação do mundo, e que Ele não mudou, que Ele continua, que Ele persiste. Ó Deus, obrigado porque a felicidade é possível, porque a felicidade pode ser a experiência de vida para cada pessoa. Obrigado, Deus, porque esta felicidade que tem a ver com a restauração do nosso relacionamento contigo custou o sangue de Jesus, sangue tão precioso que foi derramado naquela cruz. Por isso, ó Deus, nós bendizemos o nome do Cordeiro de Deus, Jesus, Jesus, que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Senhor das Nações, a brilhante estrela da manhã. Ele é Jesus, Ele é a nossa fonte de felicidade. Só nele nós podemos encontrar a verdadeira felicidade. Obrigado, Deus, por essas pessoas que estão aqui à frente. Eu não sei exatamente de que maneira a Tua palavra e o Teu Espírito têm tocado essas vidas, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor tem um plano, que o Senhor tem um propósito, que o Senhor tem uma intenção a realizar na vida dessas pessoas, e seja qual for, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que nada impeça, que não haja incredulidade, Deus, que não haja distração, ó Deus, para que aquilo que o Senhor sonhou e o motivo pelo qual o Senhor as traz aqui na frente, para que ele se concretize e se realize, mas sobretudo, Deus, para que a Tua promessa de uma vida feliz, de uma vida abençoada, de uma vida completa, que esta promessa se concretize na vida deles, para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus, amém. Nós vamos continuar em pé, vamos cantar o refrão do hino e a gente vai terminar. Eu preciso que vocês aqui, ou vocês que ficaram aqui à frente, que vocês deem um tempinho para a Ângela, ela está falando com vocês aí, porque para mim é muito importante ter pelo menos um número de telefone de vocês, para a gente não perder vocês de contato, tá bom? Vamos cantar e aí a gente termina. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Que os irmãos vão com essa alegria, essa felicidade no coração, resplandecendo em seu rosto. Uma ótima semana, que Deus te abençoe. Vão com paz de Deus.